Querido irmão, querida irmã, nós que somos de uma cidade do interior, não é? E imagino que a grande maioria aqui veio da experiência de sítio e coisas parecidas. Você já teve a experiência, terrível experiência, na verdade? Você já teve a experiência de repente, se ver frente a frente com um touro, sim, um touro bravio, e ele bater o casco no chão, bufar e avançar em sua direção? Você já teve essa terrível experiência? Pois bem, é uma experiência muito assustadora. Pois é, dizem que nessas horas nós pulamos um muro sem ao menos enxergá-lo. Essa aqui é a verdade. Sempre que nós nos vemos num grande perigo, num perigo muito grande, nós tentamos correr, fugir. É o que chamamos de instinto de sobrevivência. Quem já passou por essa cena de se ver frente a frente com um touro ou com uma vaca que tenha tido uma cria recentemente e ela avança contra você, sabe do que eu estou falando. Não tem outra alternativa senão correr, e bastante, correr muito, porque é uma espécie de instinto de sobrevivência mesmo. Nós não pensamos, apenas reagimos e corremos para um lugar seguro. Essa é a lógica de correr de um touro, de uma vaca ou de qualquer outro tipo de perigo. Pois bem, mas e quando nós nos deparamos com outros tipos de perigos? Quando as doenças chegam sem avisar, é um tipo de perigo. Quando as crises financeiras batem à porta, e quando o mundo parece grande demais e nós pequenos demais diante de tais realidades. Quando, por exemplo, os relacionamentos se rompem, quando o telefone toca e a notícia do outro lado paralisa o coração. Normalmente são telefonemas no meio da madrugada, paralisam o coração. Para onde você corre nessas circunstâncias? Para que endereço você corre? Para que endereço você vai quando esses perigos acontecem na sua vida? São nesses momentos que nós fazemos sempre a mesma pergunta, às vezes em voz alta até, e na maior parte das vezes de forma interna, íntima. Existe algum lugar, algum endereço onde eu possa encontrar segurança nesse momento? Tem algum endereço para isso? Pois bem, irmãos e irmãs, o Salmo 91, que nós acabamos de ler, responde a essas perguntas. O Salmo responde a essas perguntas. E ele não responde com timidez. O Salmo não é tímido para responder estas perguntas. Ele a responde com firmeza, com a firmeza de quem conhece bem o Deus de quem está falando. Assim é o Salmo. E sim, existe um lugar seguro, e esse lugar tem nome, tem endereço, tem uma porta sempre aberta para tais problemas. E este é um dos salmos mais conhecidos, mais amados do povo de Deus, de toda a história do povo de Deus. O Salmo 91, junto com o Salmo 23, são especiais. Lembro-me de ver em algumas, acho que ainda exista isso, em algumas casas, pessoas que deixam a Bíblia aberta no Salmo 91. Quem já nunca teve esta observação, não é? De chegar numa casa e tem uma Bíblia aberta no Salmo 91. Pois é, este salmo é querido de nós todos. Cristãos de todas as épocas, de todos os tempos, recorreram a esse salmo
em tempos de guerra, em tempos de epidemia, em tempos de perseguição, em tempos de luto. E não é difícil entender a razão porque cristãos fazem isso. O Salmo não faz de conta que o perigo não existe. O Salmo não nega o sofrimento, ele não nega o sofrimento. Ele não faz de conta que o sofrimento não existe. Ele menciona todos os perigos, ele menciona as armadilhas, ele menciona as pestes, que hoje nós sabemos são as epidemias. O Salmo não esconde os terrores noturnos que se abatem sobre a alma humana. O Salmo não esconde e não nega em nenhum momento outros males. Ele não nega em absoluto. Mas, querido irmão, querida irmã, ele aponta com toda clareza para aquele que é maior que todos esses perigos juntos. Por essa razão é que esse salmo é tão especial. E hoje nós vamos nos deter apenas nos 4 primeiros versos que acabamos de ler. Salmo 91, de 1 a 4. E nesses 4 versos nós já encontramos riqueza suficiente para nos sustentar nesses momentos de dificuldades. E nós vamos olhar então para esse trecho, esses 4 versículos, e extrair deste pequeno trecho 3 grandes verdades, 3 grandes ensinamentos para a nossa vida. Primeiro, onde está o endereço seguro e o que significa habitá-lo? E por que isso? Porque o título da nossa meditação é o endereço mais seguro do mundo. O endereço mais seguro do mundo. Em segundo lugar, qual é a confissão que nasce de quem mora, quem reside nesse endereço? E por fim, como Deus concretamente protege os seus. Portanto, que o Senhor nos abençoe e guarde o nosso coração. Vamos para o primeiro ensinamento desse salmo. Leia comigo o versículo 1 desse trecho. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente. Esse é o primeiro versículo. Note, ele não diz, o salmo não diz, aquele que visita de vez em quando, aquele que vai de vez em quando, não, diz, aquele que habita. O salmo não diz, aquele que aparece nas emergências. Não, o texto não diz, aquele que aparece nas emergências. Não, ele diz, aquele que habita, aquele que mora, que faz daquele lugar o seu endereço permanente. É o endereço permanente, o centro da sua vida, portanto, é um morador. Aquele que mora no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente. Não é um turista, não é um visitador, ele é morador, ele é habitante desse endereço. Ele tem CEP, poderíamos dizer, ele tem CEP, ele sabe qual é o CEP, ele não é um turista, ele não está ali esporadicamente, quando as coisas vão de mal a pior. E qual é esse endereço? Qual é esse lugar? O lugar, meus irmãos e minhas irmãs, o endereço é o esconderijo do Altíssimo, o esconderijo de Deus, é a presença de Deus. O endereço mais seguro do mundo é a presença de Deus. Este é o endereço, a presença de Deus. O salmista está dizendo que Deus mesmo é quem é esse endereço, esse esconderijo, para onde a gente corre diante do problema, diante do perigo. Não um lugar físico, como aquele que a gente corre do touro. Não, não é um lugar físico, mas uma realidade espiritual. A presença de Deus não é um lugar, e não se enganem, não é aqui entre essas 4 paredes. A presença de Deus está além dessas 4 paredes. Ela vai muito além das 4 paredes.
E o versículo não para aí, ele une dois verbos de forma muito significativa: habitar, verbo habitar, aquele que habita no esconderijo, e o outro verbo é descansar. Então, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente. Habitar e descansar. Aquele que habita no esconderijo descansa à sombra desse Deus. O descanso, querido irmão, querida irmã, o descanso não é uma condição para entrar na presença de Deus. Na verdade, o descanso é a consequência de ter entrado na presença de Deus. O descanso não é uma condição. Venha quando você estiver descansado, quando você estiver tranquilo, tudo resolvido. Não, mas é uma consequência. Aquele que habita no esconderijo, aquele que vive na presença de Deus, descansa à sombra dele. É a consequência de ter entrado na presença de Deus. Portanto, o descanso não é a condição para entrar, é a consequência de ter entrado na presença de Deus. Não é do tipo, descanse primeiro, depois você pode habitar. É, habite, more, e o descanso virá como consequência natural. A imagem da sombra do texto, no contexto do Oriente Médio, Israel, é muito mais do que um detalhe poético. Isso aqui não é mera poesia, porque os livros dos Salmos são poéticos, são poesia hebraica. Mas essa imagem da sombra não é poesia, é muito mais do que um detalhe poético. No deserto, a sombra não é apenas agradável. No deserto, a sombra é fundamental para a sobrevivência. Um viajante debaixo do sol, abrasador, num deserto, sem sombra, está correndo perigo de morte. A sombra do Onipotente, portanto, é aquela proteção que vai além do conforto. Não é tomar uma fresca, como se diz no popular, diante de um dia de sol. Vai além disso. Ela é o que os mantém vivos. A sombra mantém vivo. Mas na prática, irmãos, como é que se habita nesse esconderijo? Como é que se vive nesse endereço? Como se faz disso um estilo de vida e não apenas uma experiência de culto, por exemplo, como nós estamos fazendo? Será que habitar no esconderijo do Altíssimo é vir todo domingo na igreja? Faz parte, mas não é tudo isso, e apenas isso. Não é somente isso, vai além, muito além. Habitar no Senhor é uma questão de fé cultivada no dia a dia, nas experiências do dia a dia, na vida diária, nos problemas cotidianos e também nas alegrias cotidianas, porque a vida também é feita de alegrias, e as alegrias devem ser também colocadas diante de Deus como graça, como gratidão. É começar amanhã, por exemplo, levando a Ele as primeiras palavras do coração, antes de olhar a tela do celular. Ou o contrário, antes de dormir, não é olhar a tela, mas é falar com o seu Senhor, e tantas outras maneiras. O teólogo puritano John Owen, em sua obra sobre a comunhão de Deus, escreveu que a alma que não cultiva a intimidade com Deus no segredo da oração, estará sempre à mercê dos ventos do mundo. Eu vou repetir. A alma que não cultiva intimidade com Deus no segredo da oração estará sempre à mercê dos ventos e tempestades do mundo. A observação, queridos irmãos, de Owen é precisa. Quando não habitamos no esconderijo do Altíssimo, quando não moramos no esconderijo do Altíssimo, na presença do Altíssimo, ficamos expostos ao sol escaldante do deserto, ao sol escaldante da vida, aos problemas da vida. Ficamos expostos sem sombra. É como alguém no deserto sem uma sombra. Quando habitamos, aí descansamos. Quando habitamos a presença de Deus, quando moramos na presença de Deus, e aí encontramos descanso.
encontramos a sombra do Onipotente. Uma pergunta direta, então, é preciso, querida irmã, nesse momento, para cada um de nós: que tipo de vida temos levado? Que tipo de vida você tem levado? Uma vida de visitas ocasionais, esporádicas a Deus? Quando dá tempo, quando eu me lembro, quando não tenho preguiça, quando não tenho outros afazeres talvez mais instigantes. Como é que nós temos vivido? Como tem sido a nossa vida com Deus? Estamos, como o salmista, habitando no esconderijo do Altíssimo? A presença do Senhor é o nosso CEP, código de endereçamento postal celeste? Ou não? Ou outras coisas têm se tornado o nosso CEP, o nosso endereço, o nosso esconderijo? Que tipo de vida temos levado? O Salmo 91, queridos, portanto, nos faz um convite para mudarmos de endereço. Sim, o Salmo é um convite para que mudemos de endereço. Se vivemos um endereço que não esse, o convite está sendo feito para que nós nos mudemos para esse endereço que é a presença de Deus. Viva, mude de vida, mude de endereço, viva a partir de agora na presença de Deus e você encontrará descanso para a sua alma, para a sua vida. Esse é o convite que a palavra de Deus faz a cada um de nós nessa noite. Portanto, a primeira lição é que habitar e descansar é a vida no esconderijo do Altíssimo. Habitamos e descansamos. Esse é o primeiro segredo de uma vida com Deus, de uma vida pautada pela presença de Deus. A segunda questão é a confissão de quem mora ali. Porque quem mora nesse endereço especial, nesse endereço maravilhoso, confessa algumas coisas. O que é que o salmista diz no versículo 2? Vamos dar uma olhada? Vamos ler do primeiro para dar o contexto, né? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, confessa o quê? Diz o quê? Diz ao Senhor: Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza. Portanto, Tu és o meu Deus em quem confio. Esta é a confissão de quem tem este novo endereço. Depois de descrever a pessoa abençoada, qual é a pessoa abençoada? Aquela que habita o esconderijo. O Salmo nos mostra o que brota naturalmente dos lábios de quem vive nesse endereço. Quem vive nesse endereço tem nos lábios sempre essa expressão: Tu és o meu refúgio, Senhor. Tu és o Deus em quem confio. Essa é a palavra que está sempre nos lábios daquele que habita esse endereço, que mora nesse endereço, que tem esse CEP por a sua morada, pela sua residência. Uma declaração pessoal, íntima, comprometida. Sim, Senhor, não é Ele é o Deus de fulano, Tu és o Deus de fulano, Tu és o Deus de fulana. Não, Tu és o meu Deus. É completamente diferente. É completamente diferente. Tu és o meu Deus, o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Observe, não é o salmista descrevendo algo sobre Deus para o leitor, para quem está lendo, é o próprio habitante do esconderijo falando com Deus, falando de Deus e com Ele. Tu és. Segunda pessoa, olho no olho, coração aberto. Isso é oração. Oração aberta é falar para Deus tudo que se sente. É uma conversa. E queridos irmãos e irmãs, Deus gosta de conversar conosco. Nós é que não entendemos isso. Deus gosta de ouvir a nossa voz. Deus quer que nós falemos com Ele. Deus quer ouvir a sua voz. Por quê?
Simples, irmãos, porque você é filho, você é filha, Ele quer ouvir a sua voz. E olhe o peso dos pronomes possessivos: o meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus. Existe uma diferença enorme entre afirmar que Deus é poderoso e confessar de coração que Ele é poderoso para mim. Uma coisa é dizer Deus é poderoso, outra é dizer Deus é poderoso para mim. Ele é o meu Deus, que eu pessoalmente confio nele. A primeira maneira de descrever Deus, Deus é poderoso, isso é teologia. Teologia é a ciência de falar a respeito de Deus. Isso é teologia. A segunda maneira é fé. Fé não é teologia. A segunda maneira, fé, é quando eu digo, tu és o meu Deus, poderoso. A teologia diz, Deus é poderoso. Aquele que tem fé diz, o meu Deus é poderoso. É isso que o Salmo está nos dizendo. As duas são necessárias, as duas maneiras são necessárias, tanto a teologia quanto a fé. Mas não se pode ficar apenas na primeira, na descrição de Deus. Ah, Deus é misericordioso, Deus é bondoso, Deus é majestoso, Deus é tudo o que sabemos. Não basta ficar nisso, é preciso dizer que Ele faz parte da minha vida, do meu viver. Ele é o meu Deus, Ele é o meu Senhor, Ele é o meu Salvador. E isso não é egoísmo, não, é reconhecimento de que vivemos com Ele. O texto usa duas imagens complementares, vamos dizer assim, além da sombra. Usa a palavra refúgio, um lugar de abrigo contra o perigo imediato, né? Quando a gente está com o touro lá correndo, a gente quer o quê? Um refúgio, não é? Normalmente as cercas nos salvam, né? A gente pula por debaixo das cercas. Quem já teve essa experiência de correr e se jogar debaixo de uma cerca, especialmente de arame farpado, você nem vê que é arame farpado. Essa que é a verdade. Você não vê. Por quê? Porque corremos em direção a um refúgio, a um lugar, a um abrigo, diante do perigo imediato, como uma gruta esconde o fugitivo. A outra imagem é a fortaleza. Uma estrutura sólida. Uma fortaleza é um lugar forte, construída para resistir a ataques prolongados. Os chamados fortes, quem ainda não assistia os bang-bangs americanos, né? Não tinha o forte, né? Era um lugar de refúgio, tinha que sustentar os ataques. Pois bem, Deus é as duas coisas ao mesmo tempo, diz o salmista. Ele nos abriga quando precisamos fugir e nos fortalece quando precisamos resistir às dificuldades. Resistir. É Ele quem nos fortalece. Não somos nós quem temos forças para resistir aos problemas, às dificuldades, aos lamentos, às dores. Nós não temos forças para isso. Mas Deus nos fortalece na sua casa, que é a sua própria presença. Quando estamos na presença de Deus e quando habitamos a presença de Deus, quando habitamos o esconderijo do Altíssimo, então Ele nos fortalece para suportarmos, resistirmos às dificuldades. Ele nos acolhe nos momentos em que mal conseguimos correr. Há pessoas que diante do perigo ficam paralisados. Já vi gente assim, que diante de um touro bravio trava, né? Há pessoas assim. Mas é o Senhor quem nos sustenta e nos fortalece. E por que o salmista fala isso ao Senhor? Porque ele não apenas pensa, ele poderia simplesmente pensar tudo isso, mas ele diz ao Senhor: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor, fala ao Senhor. Por que ele não poderia simplesmente só pensar? Porque a confissão
a fala, a confissão de fé tem um poder que o pensamento silencioso muitas vezes não tem. Precisamos dizer, precisamos externar com a nossa boca aquilo que cremos no coração. Quando abrimos a boca e declaramos a Deus quem Ele é para nós, algo acontece dentro de nós. Quando declaramos que Deus é o nosso Senhor, o Salvador, e é o nosso refúgio, algo acontece dentro de nós que é inexplicável. O medo cede espaço à fé. E a alma se lembra do que havia esquecido. Quando na presença de Deus dizemos: Tu és meu Senhor, Tu és o meu Salvador. Não porque as palavras tenham poderes mágicos, não é isso. As palavras não têm poderes mágicos. Mas porque o ato de confiar em voz alta honra a Deus e edifica a nós mesmos. Nós somos edificados quando declaramos a nossa fé no Senhor. E como anda a nossa confissão? Como anda a sua confissão? Quando as dificuldades chegam, quando os problemas chegam, o que você tem dito? O que você fala quando chega um problema? Você murmura? Você reclama? Ou você diz: Senhor, eu creio que Tu podes fazer todas as coisas? Ou você diz diante do problema: eu não consigo suportar isso, eu não suporto mais isso. Ele diz ao Senhor: Tu és o meu refúgio. Em vez de alimentar o pânico, muitas vezes ele alimenta a fé, quando declaramos isso. Em vez de falar com as circunstâncias, ele fala com Deus. Esse é o ensino do salmista. Ao invés de murmurarmos, reclamarmos, falarmos conosco mesmos, ele fala com Deus e ele declara para Deus que Ele é o Senhor. Portanto, querido irmão, querida irmã, que esta semana, qualquer que seja a situação que você esteja vivendo, ou que você venha a viver, que você possa fazer essa mesma confissão. Talvez no seu coração, talvez em voz alta no seu quarto, talvez com lágrimas nos olhos, mas que você faça essa confissão diante do Senhor: Senhor, Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem eu confio. Diga isso para Deus. Fale isso para Deus. Em terceiro e último lugar, Deus mostra o livramento e a proteção, porque Ele é o Deus que age. Versículo 3 diz assim: Pois Ele livrará você do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele cobrirá as suas penas e sob as suas asas você estará seguro. A sua verdade é proteção e escudo. Chegamos agora, querido irmão, à parte do texto em que o salmista deixa a descrição de Deus, a descrição geral, e passa a mostrar o que Deus efetivamente faz por aqueles que nele confiam. E as imagens aqui são de uma riqueza, de uma ternura até, que raramente encontramos reunidas no mesmo lugar. A primeira imagem é a do laço do passarinheiro. Ora, quem aqui todos nós que fomos moleques, os homens, né? Quem aqui nunca caçou passarinho, né? Eu tenho essa mancha na minha história, né? Eu tenho essa mancha, esse pecado. O passarinheiro era aquele que armava redes, armadilhas escondidas para capturar os pássaros, os passarinhos. A armadilha ficava invisível no chão, bem disfarçada entre as pedras, as folhas, e o pássaro caía nela antes mesmo de perceber que havia perigo. O pássaro já estava, né, preso, como se diz, na arapuca. Eu armei muita arapuca, infelizmente.
O salmista usa essa imagem para falar dos perigos ocultos da vida, assim como a arapuca era um perigo para os pássaros. As armadilhas que o adversário prepara, e o adversário da nossa alma, chamado o diabo. As armadilhas que o adversário prepara na escuridão, as situações que parecem inofensivas e que de repente nos aprisionam, e aí são os nossos pecados, são os golpes que não vemos chegar, uma palavra dita por alguém de confiança que destrói uma reputação, uma decisão que parecia certa e levou a um caminho sem saída, uma sedução que começou pequena e foi crescendo, crescendo, até virar um laço, uma armadilha, uma prisão, da qual não se consegue mais sair. Tudo isso o salmista descreve quando fala do laço do passarinheiro. Para todos esses laços invisíveis, a promessa do texto é clara e direta: Ele livrará você. Ele livrará você desses laços. De que maneira? Quando você habitar a sua presença. Quando você estiver na presença e mudar de endereço, mudar o seu CEP para a presença de Deus, Ele te livrará dos laços do passarinheiro, das arapucas que são colocadas no caminho. Há uma música, aliás, muito conhecida sobre isso, né? O mesmo Deus, irmãos, que conhece cada armadilha antes que ela seja armada, é o mesmo Deus que age para livrar o seu filho dela. É isso que o salmista está dizendo. A segunda imagem é a da peste perniciosa. Ele te livrará da peste perniciosa. O adjetivo perniciosa carrega um peso adicional à peste, porque peste só a peste já é um problema. Mas ele diz que é uma peste perniciosa. Vejam, então uma coisa é terrível, ela é além de uma peste. Algo pernicioso não apenas machuca, ele destrói de forma progressiva, corrosiva, muitas vezes silenciosa. O câncer é uma coisa perniciosa, por isso. Porque ele é sorrateiro. Ele é discreto num primeiro momento. Ele corrói e você não percebe. No mundo antigo, em especial nesse período em que o salmista escreve, no mundo antigo uma epidemia era aterrorizante. Já foi para nós, imagina a experiência que nós vivemos recentemente da pandemia do coronavírus. Imagine há 3.000 anos atrás. E por que era aterrorizante uma epidemia? Simples. Porque ela era imprevisível e incurável. 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 Não havia como evitar. Não havia como controlar. Aliás, não sabia-se nem o que estava matando. As pessoas viam seus entes queridos adoecer e morrer sem sequer saber o que as estavam matando. E quando não se sabe o nome nem por que está matando, dá-se um nome: peste. Peste. Só que o salmista adiciona um adjetivo: peste perniciosa. E então vem a imagem mais terna de todo o texto, e talvez uma das mais belas da Bíblia inteira. Depois de falar de armadilhas e de epidemias, de laços e de pestes, o salmista muda completamente de tom. Diz ele, Deus, o cobrirá com as suas penas, e sob, debaixo das suas asas, você estará seguro.
quando você habitar essa casa, quando você estiver habitando o esconderijo do Altíssimo. Quem já observou uma galinha cobrindo os pintinhos num momento de chuva ou de perigo, entende a imagem imediatamente. Quem já viu uma galinha protegendo os pintinhos de um perigo, colocando-os debaixo das suas asas, sabe o que isso significa. Os pintinhos ficam completamente envoltos pelas asas da mãe, aquecidos, escondidos, seguros, pois é esta imagem que o salmista usa para cada um de nós. Se você habitar o esconderijo do Altíssimo, se você mudar o seu CEP, se você mudar o seu endereço, Ele te cobrirá com as suas asas, tal qual a galinha faz com os seus pintinhos. Deus fará isso com você. É uma imagem, queridos irmãos, de força e de ternura, porque há coisa mais terna do que a galinha acolher os pintainhos debaixo das suas asas. Há mais ternura do que isso? É uma imagem, pois, de força e de ternura ao mesmo tempo. Força, porque as asas cobrem e defendem. Ternura, porque há calor, há proximidade, há aconchego, há amor naquele gesto de cobertura da galinha aos seus pintainhos. Portanto, somos todos convidados e conclamados a viver debaixo deste endereço, a habitar esse endereço. E eu concluo. Vivemos numa época em que as pessoas trocam de endereço com muita facilidade, não é? Trocam de cidade, trocam de emprego, trocam de relacionamento, trocam de crença até, trocam de aplicativo, trocam de plataforma, de comunidade, e hoje virou moda trocar de igreja também. Né? Hoje, se eu não gosto, não concordo com tal coisa, eu troco. Assim como eu troco uma peça de roupa, eu troco. Há uma inquietação profunda no coração humano que nunca se instala de verdade em lugar algum. Esse é um problema do nosso tempo. As pessoas não se instalam de verdade. Elas ficam, elas não são de um lugar. Elas não estão em lugar nenhum. Pelo contrário, hoje, parece, as pessoas estão sempre com uma mala nas mãos, pronto para mudar de endereço. Sempre com um pé fora da porta. E isso, de certa forma, também entrou na vida espiritual de muitos. Há quem visite Deus assim, apenas aos domingos. Há quem o procure apenas nas crises. Há quem apareça na porta da igreja somente quando um diagnóstico chega, aparece. Há quem apareça na presença de Deus apenas quando o casamento balança. Há quem apareça na presença de Deus apenas quando o emprego some, desaparece, e as contas começam a aparecer, e o desespero vai batendo. E depois que as coisas entram no eixo normal, depois voltam para a vida normal, como se nada tivesse acontecido, e assim continuam com as malinhas nas mãos. Não é que essas pessoas não acreditem em Deus, não é isso. Não é isso. É que elas ainda não se mudaram. Elas não tomaram a decisão de se mudar. Não fixaram residência. Ainda são turistas do reino. Ainda não encontraram, ou ainda não decidiram encontrar um endereço fixo.
E o Salmo 91 faz uma pergunta que nós não podemos ignorar. E eu? E você? Onde você mora de verdade? Qual é o seu endereço de verdade? Vimos que hoje existe um esconderijo, um lugar oculto, sólido, inabalável, que é a presença de Deus e a intimidade com Ele, íntimos de Deus. Um lugar onde o cansado descansa, onde o perseguido se esconde, onde o assustado encontra sombra no meio de um sol abrasador. Vimos que quem mora ali, nesse endereço, não fica mudo, de boca fechada, mas faz sempre uma confissão pessoal, íntima, comprometida, e que em comunidade torna-se: tu és o nosso refúgio. Quando reunidos em comunidade, dizemos não agora tu és o meu refúgio, mas em comunidade dizemos: tu és o nosso refúgio, tu és o nosso Deus, e nele e em ti confiamos, Senhor. Não um Deus genérico, não uma força cósmica distante, mas o meu Deus, o meu Senhor. Tudo isso, irmãos e irmãs, está disponível para você, para nós. O endereço existe. O endereço existe. A porta está constantemente aberta. E o endereço é a própria presença de Deus. Portanto, entremos nessa porta. Mas você precisa se mudar. É preciso mudar. É preciso fazer a mudança. É preciso contratar, como se fosse hoje em dia, contratar o caminhão, para a gente se mudar para esse endereço. Mudar de endereço, todo mundo sabe, não é um evento, é um processo. Né? Quando eu vim para cá, é sempre um processo. Aliás, a Drica gosta muito de mudanças, né? 3, 4, 5 meses antes, embalando coisas, caixotando coisas, guardando coisas. É um processo, mudar é um processo. Você não se muda de um dia para o outro, de repente, sem que isso exija uma escolha. Nós escolhemos vir para cá. Eu aceitei o convite, o desafio da igreja, o desafio do conselho de vir para cá. Eu aceitei o convite. Mas nada disso acontece sem que exija um esforço. Há um esforço em tudo. Sem que exista e exija certa ruptura. Eu tive que romper. Eu tive que deixar uma igreja. Houve uma ruptura. Sem que exija certa ruptura do lugar onde estamos. Portanto, querido irmão, querida irmã, habitar na presença de Deus é assim também. Mudar para o esconderijo do Altíssimo é uma decisão que se renova a cada manhã. A cada manhã eu preciso renovar isso, dizer: Senhor, eu quero habitar em tua presença. Quero que a tua presença seja o meu endereço, Senhor. Eu não quero ser turista na tua presença. Eu não quero estar na tua presença apenas quando as coisas vão de mal a pior. Eu quero estar em tua presença em todos os momentos, bons e ruins. É uma decisão, como eu disse, que se renova a cada manhã. E nós precisamos fazer isso. Quando você abre o coração, antes de abrir o celular, é isso que você está dizendo para Deus. É uma disciplina de oração que não espera a crise chegar para ser praticada. Portanto, queridos irmãos, queridas irmãs, que nós tenhamos a coragem, cada dia maior, de habitarmos a presença do Senhor. O Deus que nos chama para a intimidade com Ele é o mesmo Deus que nos coloca numa família. A sua família. A família tem um nome: igreja. Somos filhos de Deus, mas Ele nos coloca numa família. A comunidade dos que também escolheram morar, habitar
no esconderijo do Altíssimo. Quando você se afasta da comunhão dos irmãos, você não está apenas perdendo uma celebração semanal, que é o culto. Você está se afastando de um dos endereços onde Deus escolheu se manifestar. Como eu disse, aqui não é o endereço onde Deus se manifesta apenas, mas é um deles também. Deus se manifesta em todos os lugares, e aqui também. Porque é no meio da comunidade que o fraco encontra força. Portanto, queridos irmãos, é no meio da igreja, e é em meio à igreja, que o que está sozinho encontra irmãos e irmãs. É na mesa partilhada, no louvor que sobe junto ao céu, ao coração de Deus, que algo acontece, que a nossa fé privada, sozinha, não consegue substituir. Você que me assiste aí, nesse momento, de algum lugar distante, você não está desfrutando dessa fé pública e comunitária. E o desafio é para você que está do outro lado desta tela me ouvindo, para que você encontre acolhida na igreja. Aqui é um dos endereços onde a fé é renovada. Portanto, que Deus nos abençoe, nos inspire, nos fortaleça, e que este seja o seu endereço, a presença de Deus. Possamos mudar o nosso CEP, que o nosso CEP seja a presença de Deus. Louvado seja o Senhor. Amém?